Hoje a gente vai mergulhar numa filosofia que tenta explicar a base de tudo, da própria realidade. É uma ideia que faz uma viagem longa, hein? Começa lá nos átomos da Grécia Antiga e chega até o smartphone que está na nossa mão. E tudo começa com essa pergunta que é gigante. O que vem primeiro? O mundo físico, as coisas que a gente pode tocar e sentir? São elas que criam os nossos pensamentos? Ou será que é o contrário? São as nossas ideias, a nossa consciência, que dão forma para o mundo que a gente vê. É a briga clássica, matéria contra mente. Bom, para a gente desvendar isso aqui, está o nosso mapa. A gente vai construir esse conceito passo a passo, começando do básico até chegar nas ideias mais complexas. Vamos nessa! Então, para começar, afinal, o que significa materialismo quando a gente fala de filosofia? A ideia central aqui é um confronto direto com o idealismo. Para os materialistas, a matéria é o ponto de partida de absolutamente tudo. Pensa assim, ó, é como construir uma casa. Primeiro, a gente precisa de tijolo, cimento, madeira, um material. Só depois que isso existe é que o projeto, a ideia da casa, pode se tornar real. Ou seja, primeiro existe a árvore, a pedra, o cérebro, e só depois vem a ideia de árvore, a teoria sobre a pedra ou a consciência. O mundo material é a base de tudo. E olha, essa ideia não é de agora, não. Ela tem raízes muito antigas na filosofia, bem antes do nosso mundo moderno. Para isso, vamos dar um pulo lá na Grécia Antiga. Foi lá que os primeiros filósofos começaram a procurar explicações para o universo não nos deuses, mas no próprio mundo físico. O Tales de Mileto, por exemplo, olhou para tudo e mandou a ideia. Tudo vem de um elemento só, a água. Um tempo depois, Demócrito teve uma sacada que mudaria o mundo para sempre, o átomo. Ele imaginou que tudo, absolutamente tudo, das pedras até a nossa alma, era feito de partículas físicas, minúsculas e indivisíveis. E o Epicuro pegou essa ideia e trouxe para a vida, dizendo, ó, vamos focar no mundo material, porque é o único que a gente tem. Agora a gente dá um salto enorme no tempo. Chegamos no século XIX e o filósofo Ludwig Feuerbach pega essa ideia materialista e aplica numa área super polêmica, a religião. O que o Feuerbach fez foi dar um verdadeiro cavalo de pau num pensamento religioso. A ideia de sempre era: Deus nos criou. Feuerbach virou o jogo. Ele argumentou que a lógica é exatamente a inversa. Nós é que criamos a ideia de Deus, projetando nelas nossas melhores qualidades humanas. O mais interessante é como ele diz que isso acontece. Segundo Feuerbach, a humanidade como um todo tem um potencial incrível para amar, para ter sabedoria, para ser justa. Só que individualmente a gente se sente pequeno, limitado. Então o que a gente faz? A gente pega essas qualidades, tira de nós mesmos e projeta numa figura externa, divina. E é aí que para ele nasce a alienação. Ao dar o nosso melhor para Deus, a gente se esvazia. Quanto mais perfeito e poderoso Deus se torna na nossa ideia, mais pobre e fraco o ser humano se sente. E essa frase dele resume tudo perfeitamente. O que ele quer dizer é: se a gente estudar o que uma sociedade diz sobre o seu Deus, na verdade, o que a gente está aprendendo é o que aquela sociedade mais valoriza nela mesma. A teologia, o estudo de Deus, seria, no fundo, um estudo do ser humano, a antropologia. E foi se inspirando muito em Feuerbach que Karl Marx e Friedrich Engels levaram o materialismo um passo além. Eles usaram essa lógica para explicar não só a religião, mas a sociedade humana inteira, toda a história. A ideia central de Marx é muito direta. Ele diz: quer entender uma civilização? Não comece pelas leis, pela arte ou pela religião dela. Comece pela economia. O jeito como as pessoas produzem comida, roupa, casa, é isso que vai explicar todo o resto. E para explicar isso, Marx usou uma metáfora genial, a de um prédio. A base, a fundação desse prédio, ele chamou de infraestrutura. O que é isso? É a economia, são as fábricas, as terras, as ferramentas, a tecnologia. E todo o resto do prédio, a cultura, as leis, a religião, a política, ele chamou de superestrutura. Essa superestrutura é totalmente sustentada e moldada pela base econômica. Se a base tremer, se a economia mudar, o prédio inteiro balança junto. E um exemplo perfeito disso está aqui. Pensa no smartphone. Ele é um objeto material, certo? Faz parte da nossa infraestrutura tecnológica. Agora para pensar em como ele transformou a nossa superestrutura. A existência desse aparelhinho mudou a cultura, o jeito como a gente faz amigos, como a gente namora, como trabalha, até o jeito como a gente pensa. Uma mudança na base material alterou completamente nossas ideias e comportamentos. Isso é materialismo histórico na prática. Tá, mas como a história muda, então?
Para Marx, o motor que move a história é o conflito, um processo que ele chama de dialética. Funciona assim: sempre existe uma situação que domina, a tese, dentro dela começa a surgir uma contradição, uma força oposta, a antítese. O choque entre essas duas forças não destrói tudo, mas cria algo novo, uma nova realidade, a síntese. E para ele, a história toda da humanidade é a história da luta de classes. Para a gente entender essa análise de verdade, vamos passar por alguns conceitos que são a chave do pensamento marxista. Primeiro, a alienação no trabalho. É um pouco diferente da de Feuerbach. Imagina uma pessoa que passa 8 horas por dia apertando o mesmo parafuso num carro. No fim do dia, o carro sai da fábrica, lindo, mas essa pessoa não sente que aquele carro é obra dela. O produto não pertence a ela e o trabalho vira só um jeito de pagar as contas, não uma fonte de realização. Ela se torna só uma peça na engrenagem. Agora, a mais-valia, que é o coração da crítica econômica de Marx. Vamos com um exemplo simples para entender. Digamos que um trabalhador produza o equivalente a R$ 100 em valor num dia. Só que o salário que ele recebe por esse dia é de R$ 20. E os outros R$ 80? Essa diferença é a mais-valia. É o valor que o trabalhador criou, mas que não foi pago a ele e que fica com o dono da fábrica como lucro. Para Marx, essa é a matemática da exploração no capitalismo. O fetichismo da mercadoria, o nome é esquisito, mas a ideia é super atual. É quando a gente olha para um produto e atribui a ele poderes quase mágicos. A gente se apaixona pela marca, pelo status que aquele tênis ou celular dá, e a gente se esquece completamente de todas as relações humanas, de todo o trabalho que foi necessário para aquele objeto existir. A mercadoria vira um fetiche e esconde sua própria história. E, por fim, a luta de classes. Para Marx, esse é o conflito central que move a história. É a tensão constante entre a classe que é dona dos meios de produção, a burguesia, e a classe que só tem sua força de trabalho para vender, o proletariado. E é importante saber que Marx não estava sozinho nessas discussões. Ele debatia muito com outros pensadores da época. Ele criticava os socialistas utópicos, dizendo que eles eram sonhadores, que queriam mudar o mundo só na base da boa vontade, sem entender a economia. E também batia de frente com anarquistas, como Proudhon, sobre qual seria o caminho certo para uma transformação social. E tudo isso nos leva a uma reflexão final para hoje. Se a teoria do materialismo histórico diz que as ferramentas, a tecnologia, a infraestrutura moldam a nossa cultura e o nosso jeito de pensar, a ferramenta mais poderosa que a gente está construindo hoje é a inteligência artificial. Então fica a pergunta no ar. Que tipo de superestrutura, que tipo de ideias, de sociedade essa nova e poderosa base material já está começando a criar nas nossas mentes?